Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo Márcio Gomes. E aí, Márcio, como é que estão as coisas? E aí, bem? Tudo bem? Com várias aspas, mas tudo bem, né? Cheio de asterisco, que nem tabela do campeonato brasileiro. Seguinte, eu e o Márcio hoje vamos falar de um filme de 2017, que agora é um filme de 2017 e um filme de 2021, chamado Liga da Justiça. Mas agora, esse aqui ele nem vai ficar conhecido como Liga da Justiça, ele vai ser sempre o Snyder Cut, né? Então hoje a gente vai falar sobre o Snyder Cut, que é a versão do Zack Snyder para a Liga da Justiça. Um filme, minissérie... Não é minissérie, né? Mas isso a gente vai discutir daqui a pouco. Aliás, sem mais demora, vamos subir a trilha porque tem bastante coisa pra falar desse filme, nós não vamos chegar nas 4 horas do filme, mas daria pra falar 4 horas de Liga da Justiça e Snyder Cut. Mas bora lá, sobe a trilha e vamos embora. Buenas, Liga da Justiça, Snyder Cut, nada mais é do que a refilmagem, não é refilmagem, vamos dar o contexto. Em 2017, a sequência a DC preparava ali a sua saga particular, assim como a Marvel tem dos Vingadores. A DC projetava fazer a sua saga ali do universo dos seus heróis ali, Batman, Superman, Mulher Maravilha. Já havia sido lançado Superman, o Homem de Aço, né? Depois teve o Batman vs Superman. O capítulo seguinte seria Não, acho que Mulher Maravilha foi antes, né? Ou não? Me perdi aqui nas... Não, acho que foi depois. Acho que Mulher Maravilha foi depois. Mas ela foi apresentada no Batman vs Superman, né? Foi. Enfim, teria o Batman... Depois do Batman vs Superman, Liga da Justiça seria assim como foi os Vingadores lá, o primeiro filme que juntava todos os heróis, já tinha tido o Homem de Ferro, já tinha tido o Hulk, já tinha tido o filme do Capitão América, e aí os Vingadores juntou todo mundo. Era pra ser mais ou menos a mesma coisa do Liga da Justiça. Só que no meio do processo, o Zack Snyder se desligou do filme, quando o filme já estava quase pronto. Zack Snyder, o diretor de 300, diretor de Watchmen, diretor de Madrugada dos Mortos. Num primeiro momento, se noticiou que o Zack Snyder havia se desligado porque estava passando por um momento delicado, a filha dele havia morrido, então a saída teria partido do Zack Snyder. Mais tarde veio a se saber que de fato teve todo esse drama, essa tragédia pessoal dele, mas que ele teria sido, na verdade, demitido pela Warner, né? E aí quem eles chamaram? Eles chamaram justamente o Joss Whedon, que é o diretor do primeiro Vingadores, também o diretor do Era de Ultron, é o cara que lá atrás fazia Buffy, né, o seriado, que era para dar um toque um pouco mais leve, né, porque a crítica que havia sido feito ao Batman vs Superman, que era muito pesado e tal. E como os Vingadores estavam bombando, tentaram fazer uma versão um pouco mais leve, por assim dizer. O que aconteceu? A recepção do filme em 2017 foi péssima. Porque Justiça Seja Feita, o filme é péssimo. É um dos piores filmes já feitos na história da humanidade. Agora que chegou Mulher Maravilha em 1984 para rivalizar, nem o Esquadrão da Justiça é tão ruim. E olha que o Esquadrão da Justiça é ruim. O que aconteceu? Logo depois começaram a sair informações de que o Zack Snyder já tinha quase pronto o filme e que a versão que chegou às telas não era a versão idealizada do Zack Snyder, era bem diferente. E que o Zack Snyder já tinha, na verdade, uma outra versão. Os fãs começaram a fazer uma corrente que era a história do Release the Snyder Cut, que era liberem o corte do Snyder. Isso aparentemente não tinha muita chance de dar certo, né? Porque não teria por que a Warner lançar outro filme, a mesma versão de outro filme, né? Mas o que aconteceu? O ano passado a Warner também passou a ter o seu próprio canal de streaming, que é o HBO Max,
Quando saiu o HBO Max, os caras pensaram, bom, temos um chamariz, né? Temos algo para chamar aí que vai chamar público. E aí liberaram para terminar a produção do Snyder Cut, né? Não foi assim, agora só senta ali no estúdio, na mesa de montagem, pega o que já tinha gravado. Não, eles liberaram mais grandes, liberaram mais 80 milhões de dólares, teve algumas filmagens adicionais, e aí, depois de muita espera, finalmente na semana passada, a gente está gravando agora na quarta-feira, dia 24, na semana passada, chegou às telas foi lançado direto no serviço do HBO Max lá nos Estados Unidos, mas no resto do mundo e no Brasil ele chegou também no serviço de demanda. Então tem no Google Play, tem na net, você pode ir lá e alugar o filme. R$ 49,90, acho que em média o preço. 4 horas de filme. Um pouquinho mais, né? 4 horas e 5, 4 horas e 2, alguma coisa assim. Sinopse o filme é diferente, mas não é complicado a gente discutir. Acho que melhor a gente ir discutindo por partes. Mas vamos primeiro dar uma opinião geralzona, assim, cara. Geralzão, assim. O que tu achou do filme, Maurício? O que era uma lenda urbana, né? Durante muito tempo era um pedido de fãs, se tornou realidade, né? Eu acho que a questão da pandemia, das pessoas ficarem em casa, contribuiu para isso, né? Porque as pessoas agora têm tempo para ficar em casa e ver 4 horas de um filme. Eu acho que se nós estivéssemos num outro cenário, eu não sei se a Warner teria dado o sinal verde para a produção seguir em frente. Eu acho que isso não seria um filme para o cinema. Ele é um filme feito para o streaming e para esse momento que a gente está vendo. Só fazer uma correção ali, eu estava checando aqui, a Mulher Maravilha, na verdade, foi lançado antes. Foi antes, né? Foi depois do Batman vs Superman, né? Mas foi antes da... Foi antes do Liga da Justiça, foi em junho de 2017. O que eu achei do filme? Tem vários parâmetros que a gente pode adotar aqui, né? O filme, em geral, ele continua meia boca, né? Ele não é um grande filme, muito pelo contrário. Ele é um grande filme. Mais ou menos. Ele é um longo filme. Ele é um grande filme no sentido de duração, né? Mas na qualidade, não. Mas ele é um filme que ele é muito melhor do que o filme de 2017. Muito melhor. Ele dá muito mais profundidade à história e a alguns personagens que ficaram meio perdidos naquele filme de 2017, que não tinha nenhum sentido. Ele é melhor que a maioria dos filmes do universo da DC, esse universo novo aí, né? Claro, vamos deixar de fora ali os filmes do Nolan. Sim, a partir do Superman. Do Tim Burton, do Batman, os filmes do Christopher Reeve, né? Essa área nova da DC, eu acho que ele rivaliza ali com a... O que conta aí? Superman? Com a Batman? Superman, Batman. Eu acho que ele é do nível da Aves da Rapina, mas ele é melhor que o Aquaman, ele é melhor que a Mulher Maravilha, ele é melhor que o Shazam, ele é melhor que todos esses outros aí. São filmes bem infantiloides ou que não tem uma coesão, enfim, etc. Então esse é o parâmetro dele. Só que, claro, tem vários problemas, né? Entre eles é um filme longo demais, ele é um filme do diretor, né? Ele é um filme do Zack Snyder, é uma vitória do Zack Snyder, né? Que ele conseguiu fazer o filme dele, por causa disso tem todos os elementos dele ali, então tem todos tem a cara dele, ele se vangloria disso no filme, né, em algumas das opções que ele toma ali, ele não cortou nada, então tem todos os ganchos para o segundo filme que provavelmente não vai acontecer. Ele poderia ter editado isso e ter feito um filme que se fechasse, mas ele não quis fazer isso, né, e eu acho que o resto a gente vai entrar em detalhes ao longo da conversa, então para dar uma visão geral é isso. Para o momento que a gente vive, eu acho que até é um filme que faz sentido, assim, mas está longe de ser um grande filme, mas é um filme razoável, é um filme que superou as minhas expectativas, eu esperava um filme bem inferior, assim, mas é uma grande ópera de super-heróis, assim, né, no estilo Zack Snyder de ser. Né? Assim, como é que eu vou falar? Vamos fazer uma analogia aqui. Deixa eu pensar um exemplo só para não cair no desrespeito aqui. Muito, né? Porque alguém vai se achar desrespeitado. Vamos lá. Só fazer uma interrupção. Não, só para completar, assim.
tem muita questão, assim como nessa questão do Zack Snyder, e tem muita gente que antes do filme já estava odiando o filme, né? E tem muita gente que antes do filme já estava amando o filme. São os fãs e os haters do nosso amigo Zack Snyder. Sim. A ideia, pelo menos a minha, não sei a tua, se encaixa em nenhum dos campos, mas é de analisar o filme como um filme em si, né? E não entrar nessa discussão do Zack Snyder, ou de que o filme é horrível, ou de que o filme é uma obra-prima. Assim. Sim, sim. Tentar fugir um pouco dessa discussão de clube de futebol que se tornou... especialmente nas redes sociais, ao longo desses 4 anos, desde que surgiu o boato do Snyder Cut até ele chegar nas telas. É que tem a rivalidade Marvel e DC, né? E aí os fãs da DC querem fazer o maior filme de todos os tempos. Mas enfim, eu sou mais simpático aos heróis da DC. Assim, eu gosto mais do Batman e do Superman do que do Capitão América, do Homem de Ferro. Mas no cinema, tirando os filmes do Nolan e do Tim Burton, a DC não vem acertando quase nada. O que eu acho? O Atlético Goianiense é o melhor time de futebol? É um bom time de futebol no cenário brasileiro? Não, não é. Ah, mas ele é melhor que o Ibis. É melhor que o Ibis, cara. Acho que é mais ou menos isso aí, sabe? O filme é bom. Meu cachorro tá se manifestando. Meu cachorro não concorda com isso. O que ele... Me perdi aqui por causa do cachorro. É impossível não comparar ele com Liga da Justiça de 2019. Se eu tentar analisar ele solto assim, cara, ele é um filme que passa de boa, apesar das 4 horas. Eu não tenho problema nenhum com as 4 horas. Eu não vi numa sentada e acho difícil que alguém vá ver. E acho que alguém disse assim, dá pra ver como série. Ele até é dividido em capítulos, né? Ele tem capítulos. Tu poderia ver nos capítulos, mas não seria uma série, porque a estrutura de série é deixar sempre um gancho pro próximo episódio, e não é o caso ali. Mas, assim, acho que a montagem é ágil. Assim, não é um filme arrastado. Tem filmes de 2h30 que tu torce para o tempo passar mais do que esse filme de 4 horas. Isso não me incomoda. Apesar que tem muita coisa ali que poderia ser cortada. Muita coisa. E eu brinco que se tu tirar o efeito de câmera lenta da maioria das cenas, por exemplo, se tu deixar em câmera lenta só as cenas do Flash, esse filme já vai ficar umas 2h30, porque ele é quase todo filmado em câmera lenta, mas isso é uma obsessão do Zack Snyder. E assim, eu gosto de outros filmes do Zack Snyder, acho o Watchmen legal, adoro Madrugada dos Mortos, o 300 eu acho engraçado, assim, é um filme que se não levado a sério, é divertido, assim, e é um filme que já usava muito a câmera lenta. Então, assim, o aspecto da duração não me incomoda. Só que, assim, eu acho que ele é um filme legal. O que me incomoda nele, mas a gente vai falar mais adiante, é o epílogo. Eu daria uma nota maior para ele se ele acabasse aqueles 20 minutos, não sei quanto tempo dura o epílogo, se 20 minutos, meia hora, mas eu daria uma nota maior se não tivesse nada daquilo, porque acho que tá desconexo do filme. Acho que a história não... A história é boba, na verdade. Esse é que é o problema, assim. É mais ou menos a mesma história do primeiro, trocando o vilão só. Porque no primeiro, o Lobo da Steppe, que era o vilão em si, e agora ele é nada mais do que o capanga do vilão, né? O vilão é o Darkseid. Eles dão uma camada maior, dão uma história pro Steppenwolf. Thanos da DC, né? Eles só dão uma história maior pro Steppenwolf, né? Que dão toda aquela que ele é subserviente ao Darkseid, que ele foi um cara renegado, é como um anjo caído, né? Isso. Então, assim, a história ainda é boba. A história não é boba, a história é fraca. A história é fraca e não que isso seja, né, algo que faça muita diferença em filmes de heróis, apesar que na Marvel faz a diferença a favor. Tirando o Ben Affleck, e aí eu não vou entrar no elenco de coadjuvantes, que tem a Amy Adams, que tem a Diane Lane ali. Mas assim, tirando o Ben Affleck, o Ezra Miller também é bom ator. Cara, o resto do elenco é fraco. As atuações são fracas, sabe? A Gal Gadot não é boa atriz. O Jason Momoa fica fazendo, sabe, o perfil fortão e tal. O Henry Cavill não é um grande ator. Então, assim, quando o filme não te entrega grandes atuações, o roteiro do filme é fraco. Assim,
um cinema pipocão, assim, cara. Acho que ele se vale do filme de 2017 ser tão ruim e a expectativa ser baixa. Eu não acredito que alguém foi ver esse filme com expectativa alta. Então, assim, eu acho que ele é um filme legal. Poderia ser um pouco mais legal se acabasse meia hora antes, assim. Então, mas não sei, agora entrando nas partes mais específicas, por onde tu sugere que a gente comece? Quem sabe a gente começa falando das mudanças, né? O que tem de diferente, assim, de outro, e aí a gente vai pontuando, assim. Eu acho que as motivações, né? Eu acho que a principal mudança do filme, tá, foi ter dado um contexto maior para os personagens que foram meio que largados de lado no filme de 2017. Assim, né? Principalmente não o só não só o Steppenwolf, né, mas como o Cyborg e o Flash, que foram agora todos os personagens ali meio que têm uma razão de existir, né? Tu conta a história. Tu entende o Flash, tu sabe o que acontece com o Cyborg, todos têm um sentido no filme, né? Todos têm uma função no filme, verdadeiramente é uma equipe de super-heróis ali, né? Que cada um faz a sua parte para combater o vilão lá e ter um objetivo para que o bem triunfe no final do filme, né? Então todo mundo faz a sua parte, é realmente um trabalho de equipe ali, né? Então isso tudo tem um sentido na história e isso dá uma profundidade maior ali, que não tinha no filme de 2017, que era um monte de agregado jogado ali e alguns nem participavam direito, não sabiam porque estava na história, né? E o próprio Steppenwolf é um pouco isso também, é um vilão, né, que tu sabe o que aconteceu, por que ele está ali, né? O que ele quer naquele planeta ali. Claro que tem outros furos do roteiro que a gente até pode discutir, mas tipo, né, tu sabe por que ele foi para aquele planeta, né? O que ele quer ali. A minha bronca a questão das caixas ali, né? Essa é a questão das caixas, um pouco a minha bronca, que também é um pouco a minha bronca com a Marvel, assim, que toda essa busca do vilão é uma coisa de jogo de videogame, né? Todos têm que catar elementos, assim, né? Na Marvel era as joias do infinito, ali as caixas, tu tem que ficar catando coisinhas na Terra para poder combater os heróis ou conquistar o planeta, né? Não se tem uma ideia diferente de ameaça global que não seja isso, assim, de catar coisinhas para que tu consiga montar uma coisa maior e aí sim conquistar o planeta, né? Por que o Thanos não chega direto e destrói o planeta, por exemplo? O Thanos ou o Darkseid, não, tu tem que ter esses elementos para que tu consiga atingir o teu objetivo. Então essa é a minha bronca, assim. Até nisso a história foi repetitiva, assim, sabe? Não é nem de apresentar um vilão que tem o mesmo potencial do Thanos, é até a história de tentar buscar elementos, assim, a motivação também foi igual. A motivação é basicamente a mesma, eles só botaram um segundo vilão, assim, um vilão maior do que o vilão, mas não é uma motivação, por isso que eu digo assim, a história, ela é a mesma, mas não é, ela tem algumas coisas diferentes, assim, afora o tom do primeiro filme era quase de comédia, esse não. Eu não sei o que ele eu não sei o que ele planejava para o segundo, porque realmente nesses sonhos do Batman, tanto no Batman vs Superman, como nesse sonho do Batman do epílogo ali, ele deixa algumas brechas meio diferentes, assim, para o que vai acontecer. Só que isso a gente nunca vai saber, porque o segundo filme, em tese, está descartado, que seria o filme que fecharia tudo isso, né? Que é aquele mundo pós-apocalíptico ali. Então a gente não sabe se daqui a pouco o Snyder não tiver de dar uma guinada e fazer uma outra história, que talvez é aquilo que a gente estava comentando de fazer isso é um outro problema também, a ideia de juntar várias histórias da DC num filme só, né? Que é de fazer um filme que meio parecido com um videogame, aquele que agora me fugiu o nome. Injustice? O Injustice, né? Que é o... a história é que aí que tá. Isso é até deixar. O Superman mata a Lois Lane. Vamos só deixar para. Eu quero entrar mais nessa história do Injustice, mas vamos deixar para falar mais na parte do epílogo em si, que acho que vale a pena. Também tem um desenho, uma animação com essa história também. Isso, vale a pena a gente. Que é baseada no jogo, né? Mas, enfim, assim, o tom, eu acho que vale a gente falar nisso, assim, o tom é muito diferente, assim. O primeiro lembrava muito em tom. Ele mirava nos Vingadores e não acertava, mas ele tentava dar aquele tom aventuresco, assim. Esse não, é uma coisa tragédia, assim.
Os super-heróis são mais épico, deuses, né? Tudo é épico. O grito do Superman no começo do filme, que desperta as caixas maternas, ecoa pelo universo e dura 10 minutos. Tudo é épico. Tudo é épico e a trilha sonora é diferente, a paleta de cores é diferente, a cena final lá fica muito evidente que era tudo um vermelho horrível. Aquele primeiro filme era horrível. Então, assim, tem diferenças. Eu assim, acho que são mais estéticas, a história da roupa preta do Super-Homem, que é legal, tudo bem. Na prática não faz nenhuma diferença. É legal ver a roupa preta do Super-Homem? É legal, faz diferença. Mas eu acho que a grande coisa que incomodou o Zack Snyder é isso, assim. Ele fez um filme épico que foi transformado num filme comum. Uma bobagem. Eu acho que é isso que incomodou. Assim. A minha ideia era fazer uma grande ópera épica, né, sobre super-heróis, e os caras transformaram aquilo ali num filme de sessão da tarde, assim, tanto né? Que tanto que no Snyder Cut, por isso que ele brigou tanto. Tanto que no Snyder Cut tiraram a maioria das piadinhas do Batman, né? Sim. O Batman era o tiozão do pavê na Liga da Justiça do Joss Whedon, que não faz nenhum sentido, porque no Batman vs Superman ele não era aquilo. Se ele fosse aquilo desde o começo, se fosse lá o Batman do Adam West desde o começo, é uma coisa. O problema é ter o personagem sombrio num filme, no outro filme ele tá fazendo piadinha com tudo. Mas lembra por que fazia. Mas lembra por que eles fizeram isso, né? Porque o Batman vs Super-Homem não atingiu a bilheteria que se esperava, e a ideia é que o filme era sombrio demais. E a ideia era fazer filmes mais leves e soltos como a Marvel. E eles mudaram a forma do Liga da Justiça para tentar fazer uma coisa mais engraçadinha como a Marvel. Mudaram a fórmula também. E chamaram o cara, né? Tipo, o Joss Whedon foi chamado justamente por isso, né? Então, o Esquadrão Suicida também foi nessa toada, assim, também foi mudado por causa disso. Aliás, chegou a se falar na possibilidade do Ayer Cut, né, que é o David Ayer, que é o diretor do Esquadrão Suicida, também lançar sua versão, mas por enquanto cortaram os naipes. Então, assim, acho que tem uma diferença de tom, tem uma diferença de história, tem essa diferença da dramaticidade, o arco do Cyborg é muito maior. E aí tem algumas diferenças pontuais, assim. Não tem menos... como é que eu vou dizer? Tem menos close na bunda da Gal Gadot. Não tem aquela piadinha do Flash cair por cima da Mulher Maravilha que não fazia nenhum sentido. Algumas coisinhas politicamente incorretas tiraram. Aquela sequência da família lá no leste europeu, na Rússia, não sei se é na Rússia que se passa, né? Mas enfim, é para ser um Chernobyl da vida, né? Toda aquela sequência dos heróis salvando a família russa, toda a família russa que não tinha por que estar lá, né? Aquilo foi completamente limado do filme. Aquelas cenas que também era uma coisa engraçadinha, que não tem também, né, do Aquaman. O Aquaman segurava, estava sentado em cima do laço da Mulher Maravilha, e ele falava umas verdades e tal. Tipo, todo esse tom comédia, o Zack Snyder tirou, assim. Isso fica claro. Deixou tudo pro Flash. Deixou tudo pro Flash. Mas aí faz sentido, assim. Ele é um alívio cômico do filme, assim. Então, assim, eu acho que o filme, para filme de herói, assim, que tu não vai esperar que ele tenha a profundidade do Poderoso Chefão, sabe? Não é o Scorsese fazendo filme. Tem o Nolan. Sim, mas é um ponto fora da curva. Que bom que todos fossem, mas não é. Então, assim, acho que para efeitos de filme pipoca, ele vai bem. E aí eu acho que a gente pode entrar no epílogo, que aí para mim é o que estraga um pouco assim o filme. Assim. Para mim ele perde uma estrela e meia ali, porque tá completamente desconexo. Assim. Acho que esse filme poderia se chamar assim, Liga da Justiça. A hora que o Snyder Cut, Liga da Justiça, Snyder Cut não sabe quando parar. Zack Snyder não sabe quando parar. Porque assim, mas aí precisava. Não precisava. Não me incomoda as 4 horas, mas não precisa. Esse filme, ele fecha muito bem em 2 horas e 45, 3 horas, que é o Vingadores Ultimato. 3 horas para esse filme tá de bom tamanho. Tem muita coisa mas aí pra cortar. Eu acho que a questão do epílogo foi aquilo, é ele querer fazer o filme dele, independentemente do que os caras vão fazer depois, né? Deixar algumas brechas, por exemplo, a cena do Batman com Coringa, visivelmente é um Coringa influenciado pelo Coringa do Fênix, né? Do Joaquim Fênix, é um Coringa diferente. Esse é que é o problema, solto.
Ok, mas é uma cena que bate com a cena do Batman versus Super-Homem, aquela cena pós-apocalíptica, aquele tom amarelado, né? Aquele deserto, um pastel né? ali, né? É aquele tom pastel, exatamente. A cena do Batman acordando e falando com o Caçador de Marte. Como sonha o versão. Como sonho. Que na versão original era para ser o Lanterna Verde, que eles cortaram, porque o Lanterna Verde vai ter uma série na Warner, então eles tiraram o Lanterna Verde dali e botaram o Caçador de Marte. Tudo aquilo ali estava no filme original, e ele quis manter porque era o filme original dele. Ele poderia ter muito bem cortado, mas deixou, né? E até para mostrar para as pessoas que tinha um gancho, que a história não está concluída ali. Era a história dele que seguia, mas aí, e tinha um sentido seguir, né? Mas aí não te parece que é o Zack Snyder pensando mais no Zack Snyder do que no filme? Mas o filme todo é isso. Aliás, o filme todo é ele. Tem um detalhe, o filme é ele, não é o tem um detalhe que é ele. Tem um detalhe que tanto é que o filme é a Liga da Justiça do Zack Snyder, né? Não, mas então é ele, é o ego dele ali, né? Tem um detalhe que me chamou mais a atenção. Ele é o Batman, né? O visual do Batman. O Zack Snyder é famoso por usar aqueles camisa e coletinho, assim. O Batman é ele, o corte de cabelo dele, o figurino é dele. Ele quer ser o Batman. Tipo, ele não pode ser o Superman. É que nem a piada aquela do Big Bang Theory. Eu não posso ser o Superman porque eu não sou de Krypton, eu não posso ser o Lanterna Verde porque eu não tenho o anel, mas eu sou o Batman. Então, assim, restou pro Zack Snyder ser o Batman. Então, assim, eu acho que ele tem que pensar no filme ali, sabe? Ele quis deixar muito mais claro o legado dele, o que poderia... Nenhum daqueles personagens novos é bem explicado, todos estão soltos. O Caçador de Marte está solto, o Coringa tá solto, não faz muito sentido o Lex Luthor ali, eles aparecem e tal... Ok, já apareceu, mas... são as cenas pós-créditos, aquilo ali é uma grande cena pós-créditos, como todos os filmes... Mas então fazem 2 minutos. O Exterminador não tem porque tá, sabe, não vai ter, então fica uma coisa assim, é um grande recado do Zack Snyder dizendo assim, para mim é muito o que tu falou assim, ego, eu quero dizer que é o macho heterotop dizendo assim, olha só, olha o que eu poderia fazer se você deixasse. Cara, mas segura a tua onda, cara, tu não precisa. E assim, e aí acho que a gente pode falar de alguns erros que passam batida, porque, enfim, é o que eu disse, assim, não se exige muito de filme de super-herói. Mas, assim, coisas que ficam soltas. O filme dá a entender que a Lois Lane tá grávida. Tá? Ela olha lá o teste de gravidez, o Batman depois dá os parabéns pro Super-Homem no final do filme. E aí eu parto do princípio que, assim, aí é que nem choque de cultura. Filme que vem com tutorial não dá, né? Tu tem que entender o filme pelo que o filme te apresenta. Toda aquela menção ao Injustice, tu tem que meio que saber que existe o Injustice, que é o jogo de videogame lá, que é o Mortal Kombat da DC, e ali no jogo o Superman é o vilão porque mataram a Lois Lane, o Coringa matou a Lois Lane, uma coisa assim. Só que nada disso é falado no filme. Eles ficam com aquela história assim, a Lois Lane é importante, mas nunca diz por que a Lois Lane é importante. Aí o Super-Homem surge de vilão no final. Alguma coisa, sabe? Fica solto. Outras coisas, assim. Mas aí é mais erro de continuidade de projeto, assim. Mas acho que uma vez que já saiu, poderia ter sido consertado. O filme do Aquaman saiu depois. O Aquaman não conhecia o William Dafoe ali, ou a própria... A Mera. Sabe? Não faz assim, tem um erro de continuidade tosco, assim, sabe? Ok, naquela época não tinha, mas, cara, teve depois, fica estranho, sabe? Não... Mas, enfim, como eu disse, são erros que passam porque, enfim, o adolescente de 12 anos também não vai prestar muita atenção nisso, assim. Mas acho que deixa para 4 horas... Sabe, 4 horas, o mínimo que tu poderia fazer é não deixar a ponta solta, sabe? Corta na câmera lenta e resolve os arcos bem resolvidinhos, assim, não... Então, assim, acho que... Mas, assim, o que mais me incomodou foi o epílogo, assim. Me incomoda um pouco também as cenas em câmera lenta em excesso, mas, enfim, aí é maneirismo do diretor, assim. Mas o epílogo, para mim, é o que mais pega no filme. Assim.
Eu acho que sim, eu acho que é desnecessário, já que não vai ter, né? Se tivesse uma segunda parte, eu acho que faria sentido, como a gente sabe que não vai ter, poderia ter terminado com a vitória dos heróis sobre o Steppenwolf ali, até porque mesmo no filme original tem um gancho ali, quando o Darkseid pede para prepararem a armada dele para invadir a Terra, ali já tem um gancho, né? Ele poderia terminar muito bem. Ali já tem o gancho, né? Mas tem outras coisas ali também que não precisavam, né? As mulheres tirando a camisa do Aquaman e cantando enquanto ele entra na água. Aquelas coisas, né? Não, tem a cena... O que a impressão que eu tenho, assim, mas pode ser minha visão de... As coisas meio bregas, assim, né? Mas coisa, cara, não sei que nada gosta. A impressão que eu tenho é que às vezes, assim, quando eu pego um texto dos guris para editar, quando o texto tá muito... Vou dar um exemplo, assim, vou dar um exemplo bom. Rebuscado? Não, vou dar um exemplo bom para não... Tipo assim, quando eu pego uma matéria do Eric, tá? O Eric é repórter do Márcio lá no site. É um saco cortar a matéria do Eric, porque é muito bem escrita. E tudo tá linkado uma coisa na outra. Assim, é ruim, porque, enfim, no jornal a gente tem espaço, né? Tu não pode... No site tu pode escrever sem limite de espaço, assim. Os cachorros começaram a latir aqui, o meu cachorro vai encher o saco também. Não tem a limitação. No jornal tem. Então, assim, quando vem um texto muito bem escrito e tá estourando, é horrível ter que cortar, porque é ruim, tu não tem onde cortar ali. E ao contrário, quando vem um texto ruim, cheio de coisas com excesso, é uma barbada de cortar. A impressão que eu fiquei é que esse filme era uma barbada de cortar. Tá muito fácil onde tu corta as coisas ali que tu não vai perder em nada a história. O grito do Superman que dura 10 minutos, cara, deixa 3 minutos, tá de boa. A luta das Amazonas que demora... Não precisa, tem muita coisa que pode... Sem falar no... Que tu corta... A Lois Lane caminhando, né, com a música do Nick Cave de fundo. Eu não reparei, mas no podcast que eu ouvi, que fala do filme, aquele Comic Book Nation, os caras comentam que tem uma cena do Watchmen que é exatamente igual, assim, que é a mulher caminhando com um café, vem alguém, joga um jornal, mas eu não me lembro dessa cena no Watchmen, então vou ter que rever de novo para ver se tem, mas diz que é uma cena extremamente semelhante, assim, e que ele usou de novo no Liga da Justiça. E acho que ela andando na rua, que também não tem sentido nenhum. Assim. Estraga? Não estraga. Poderia tirar, poderia. Não precisava. Não faz, e acho também interessante, só para me ocorreu agora também, assim, o filme do Joss Whedon tinha um tom mais leve e tudo mais. Esse parece que é assim, posso pegar pesado? Vou. Então, assim, tudo é violento. Ele teve, com exceção do Lanterna Verde, ele teve passe livre ali. O Superman caga a pau o Lobo da Steppe, assim. Aí a Mulher Maravilha no começo ali com os bandidos, sabe? Joga o cara na parede, fica uma poça de sangue, assim. O cara bate com a cabeça na parede, fica uma poça de sangue. Também, assim, agora que falei do Arranca a cabeça do cara, Superman. Né? O Lobo da Steppe que nossa, ele bate todo mundo ali, ele concorre com todo mundo, mas aí chega o Superman e não adianta, não tem nada, né? Tu quer fazer uma última consideração enquanto tem uma sinfonia de cachorros aqui na rua? É o nosso Superman gritando. Acho que o Cusco não concorda com a nossa avaliação. Ele tá ficando fã do Zack Snyder. Eu acho que a gente tocou em todos os principais pontos, assim. Se a gente não quer fazer um podcast de 4 horas, eu acho que tá... De boas. Vamos fazer de boa, vamos aprender a cortar, né? Coisa que o Zack Snyder não fez. A gente vai, a partir dessa edição do C-Pop, quando o tema for um filme específico, uma série específica, a gente, a partir de agora, vai dar as nossas cotações, assim, de 1 a 10. Claro, quando for um programa de dicas e tal, não, né? Mas quando se presta para isso, a gente vai passar das nossas notas. Então, Márcio, de 1 a 10, qual é a tua nota aí pro Snyder Cut? Dá 6 aí no Snyder Cut, então. Eu dou 5,5, aí fica 11,5. Vamos fechar em 6 para arredondar para cima. Vai ficar 5,70 e alguma coisa. Aí a gente dá o benefício a dúvida. Do Pro. Mas então tá. Era isso que a gente tinha para discutir do Liga da Justiça. E aí vamos para as nossas dicas.
Vai lá, Márcio. Qual é a tua dica da semana? Minha dica é uma página do Instagram, na verdade. O nome é Dust. Sydney Sweden. Não é. Não é ela. Dust to Digital. Dust, né, de poeira, pó, to Digital, que é uma página que tem vários arquivos, alguns antigos, alguns mais novos, relacionados à música. Então tem muita coisa legal. Uma delas é o Ângelo Badalamenti falando sobre como compôs a música tema do Twin Peaks, né? Ele do lado... Tá só ele falando, né? Mas ele conta como do lado do David Lynch ia dando dicas para ele, e ele ia tocando e compondo os acordes, e daí o David Lynch falava outras coisas, ele ia mudando o andamento da música e tal. Então esse é um dos vídeos. Aí tem outros vídeos de pessoas como alguns bluseiros mais antigos, como Lightning Hawkins. Tem música brasileira também, tem um do Jorge Benjor de 72, uma música da Elis Regina. Então tem coisa muito antiga, tem algumas coisas meio estranhas, um cara tocando flauta num gradil. Então vale a pena dar uma checada lá para ver umas coisas estranhas. Dust to Digital. Certo, eu vou falar rapidamente aí de 2 filmes que eu vi aí nos últimos dias. O primeiro é o Relatos do Mundo, tá no Netflix, Faroeste com o Tom Hanks. Eu gosto de Faroeste pelo seguinte, é rápido. O filme não é cheio de plot twists assim. Eles têm que ir de A para B, eles vão de A para B rápido. É um roteiro legal. É o filme do Paul Greengrass, que é um cara que não é muito conhecido por esse tipo de filme. É os caras da saga do Bourne, né? Do Jason Bourne. É um cara que fez outros filmes que não tem muito essa pegada, né? Então eu acho interessante quando o cara sai da sua zona de conforto. E até estava cogitada para o Oscar a Helena Zengel, que faz a menina ali que o filme acompanha. O Tom Hanks tem que levar uma menina que é criada pelos índios e ficou abandonada, e ele tem que levar ela de um ponto para outro no Velho Oeste ali, né, 1860 e alguma coisa nos Estados Unidos. A guria é muito boa, mas acabou ficando de fora das indicações nesse Oscar que, né, os caras deixaram fora até o The Roy Lindo e o Destacamento Blood, então não foram as melhores indicações esse ano. E o outro é um documentário que está indicado a melhor documentário. Como ele é produzido pelo Barack e pela Michelle Obama, ele tem já algum grau de favoritismo. Ano passado a indústria americana, que era deles, ganhou, que chama Creep Cramp, que aparentemente é um documentário sobre um acampamento de férias, né, dos americanos, que recebia deficientes físicos, pessoas com deficiência, seja físico ou mental. Mas o filme é muito mais que isso, sim, porque ele mostra que esse acampamento era foi meio que o ponto de partida para toda uma luta por direitos de inclusão dessa causa de mais inclusão e tudo mais, que hoje a gente pensa um negócio meio óbvio, né? Rampa na entrada de prédios públicos e tal, e na época os caras se negavam a fazer. É impressionante, assim. Então é um documentário lição de vida, assim, mas é bem, bem interessante, assim. Então essas são as minhas dicas, Relato do Mundo e Creep Cramp. Era isso? Então tá, a gente vai ficando por aqui. A edição é do Pedro Bastos. A gente manda um abração aí pro Pedro Bastos, que perdeu a voz essa semana por essa doença maldita. Então, Pedro, um abração pra ti. A gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. Um abraço e tchau.